Amém. Então vamos ficar em pé, em reverência à palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. Eu quero ler com os irmãos dois versículos inicialmente, o 16 e o 17. Agradecer aos irmãos aí que nos mandaram suas condolências, que mandaram mensagens, e que Deus abençoe a cada um. Esse momento não é fácil, né? A gente passar pelo luto, mas o Senhor é aquele que nos sustenta, que nos fortalece, e somente através dele a gente consegue força para continuar caminhando. Bem? Todos acharam? Está escrito assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, nesta manhã. Cremos ao Senhor que esta palavra é inspirada e que ela é a verdade. E que o Senhor enviou esta palavra nesta manhã para falar conosco. Fala conosco, Senhor, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade para ministrar aos nossos corações e para trabalhar nas nossas vidas. Senhor, com esta palavra, que ela seja, Senhor, um instrumento nas Tuas mãos, para, Senhor, moldar, transformar e aperfeiçoar as nossas vidas. Nós te pedimos, usa a minha vida, Senhor, eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O apóstolo Paulo escreve essa carta para Timóteo, a quem ele chama meu verdadeiro filho na fé. Timóteo foi alguém muito próximo do apóstolo Paulo e alguém em que ele se empenhou para preparar para o ministério. E ele dá várias instruções, vários conselhos, tanto na primeira quanto nesta segunda carta, que servem para nós hoje. E nós podemos aplicar para nós perfeitamente. Nós devemos colocar em prática tudo aquilo que o apóstolo Paulo ensinou, não só porque foi o apóstolo Paulo que ministrou, mas ele não ministrou de si mesmo, mas pelo Espírito Santo de Deus. Então a instrução que o apóstolo Paulo passa é uma instrução do Espírito para as nossas vidas. E ele vai falar aqui nesse versículo 16, que é a escritura divinamente inspirada. Então não é qualquer escritura, mas é a escritura divinamente inspirada. E qual é a escritura divinamente inspirada? É a Bíblia. A Bíblia é a escritura divinamente inspirada. Porque estes livros não estão aqui por acaso, mas o Espírito Santo guiou e conduziu para que estes livros estivessem aqui. A Bíblia ela foi escrita, irmãos, ela é algo sobrenatural. O tempo que demorou para que todos os seus livros estivessem completos foi mais de 1.600 anos. Já pensou nisso? Um livro que começa a ser escrito e ele demora 1.600 anos para findar, mas não tinha um cronograma. O cronograma era do Espírito. Quando Paulo escreveu aqui, Paulo não está escrevendo, eu vou escrever essa carta para Timóteo para colocar lá no cânon. Não, ele nem sabia que os seus livros, as suas cartas iriam estar aqui. Mas o Espírito Santo já usou Paulo e já preparou essa escritura para que ela estivesse aqui. Paulo escreveu para o seu discípulo. Paulo escreve para um jovem que ele amava, que ele estava querendo preparar para o ministério. Mas o Espírito Santo sabia da necessidade da igreja, sabia isso aqui, ele não vai escrever dele, mas eu vou lhe dar o conteúdo, porque isso aqui vai ficar para a minha igreja. Amém? Então, esses livros, os irmãos que prepararam o Novo Testamento, os irmãos que prepararam o Antigo Testamento, eles oraram, eles se consagraram,
e eles buscaram a direção de Deus para colocar estes livros. Por que tem livro que está aqui, que tem livro que não está? Hoje em dia tem um monte de gente que não sabe nada da história da igreja, fica na internet falando bobagem. Quem determinou isso foi Deus. Quem inspirou foi Deus. Amém? Porque, irmão, se tem um livro que foi perseguido, esse livro é a Bíblia. Se tem um livro odiado, esse livro é a Bíblia. Se tem um livro que as pessoas o diabo usou várias pessoas para tentar acabar com ele, é a Bíblia. Mas não consegue, por quê? Porque ela é divinamente inspirada. Billy Graham, um famoso evangelista americano, ele dizia que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Que o jornal vai sair amanhã, Deus já revelou na sua palavra aqui. Então essa é a inspiração de Deus. E o Senhor colocou aqui com que propósito? Primeiro, Ele fala para nos ensinar. Primeira coisa, para ensinar. Então nós temos que aprender com a Bíblia. A Bíblia não é só para mim conhecer, não é um livro de curiosidade. Não é um livro para me encher a minha cabeça. A Bíblia é um livro para transformar a minha vida. Eu tenho que aprender. Não basta eu conhecer. Olha, irmãos, tem pessoa que conhece a Bíblia, mas não aplica nada na sua vida. E a vida continua do mesmo jeito. Quantas vezes, evangelizando, você vai falar com a pessoa, às vezes um morador de rua, já aconteceu comigo, às vezes uma pessoa que está nas drogas, você começa o versículo, a pessoa completa o versículo. O conhecimento está aqui, mas não aplicou nada na vida. É um conhecimento racional, é um conhecimento que está na sua mente, mas que ela não aplicou na sua vida. Então a Bíblia ela vem para nos ensinar. Olha o que diz aqui no versículo 7. Paulo está falando de algumas coisas, ele diz assim: aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. O que acontece com pessoas que estão sempre aprendendo? Pessoas que estão sempre na igreja, pessoas que estão sempre lendo a Bíblia, mas a sua vida não muda, a sua vida não é transformada. Não aprende com a palavra de Deus. Como é que a gente faz para aprender, irmão, qualquer coisa? Tem que colocar em prática. Não é assim? Como é que eu vou aprender, irmão Ricardo, aprender a dirigir? Tem que sentar lá no caminhão, na carreta, né, irmão, e dirigir. Vai aprender a teoria, mas tem que aplicar na prática. Se eu fizer um curso lá sem nunca sentar no caminhão, dá para dirigir uma carreta, irmão? Não dá. Vai pegar a carreta e vai bater. Vai se matar. Então tem que aplicar. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Pessoas que aprendem sempre nunca chegam ao conhecimento da verdade. Não aplica. Nós temos que aplicar na nossa vida. Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que ouvir a pregação, eu tenho que ser instruído, mas a decisão de aplicar na minha vida, de obedecer ou não, ela é minha. É minha decisão. E se eu não aplicar, eu não vou aprender. Eu vou decorar, mas eu não aprendo. Na matemática, você pode até decorar a tabuada, mas se você não aprender, se mudar os números, pronto, você já não sabe. Não é assim? Eu lembro que eu estava na escola, você aprende primeiro as tabuadas mais fáceis. Né? Do 2 é mais fácil, vou aprender. Mas se eu só decorar, quando chegar na do 3, eu vou ficar todo enrolado, porque eu não entendi, eu não aprendi como é que funciona aquilo. Então eu tenho que aprender, eu tenho que ir lá e colocar em prática, eu tenho que me aprofundar naquilo. Por que que isso é assim? Por que que 2 vezes 2 dá 4? O que quer dizer 2 vezes 3 dá 6? O que quer dizer isso? Eu tenho que me aprofundar, eu vou entender o mecanismo e pode colocar qualquer número na minha frente que eu vou fazer. Eu aprendi, eu sei como é que funciona aquilo, eu sei do que aquilo se trata. A Bíblia é a mesma coisa, irmão. Se eu olho para a palavra de Deus e a palavra de Deus está mandando eu me arrepender, se eu não me arrepender, eu não vou experimentar o perdão de Deus. Eu tenho que olhar para a palavra de Deus e a Bíblia diz, olha, deixe um homem mau o seu caminho. Eu tenho que olhar para a minha vida e ver o que está de mal na minha vida. E tenho que deixar. Porque se eu não fizer isso, irmão, a Bíblia não vai fazer efeito na minha vida.
Não é que a palavra de Deus perdeu o seu poder, não é que a palavra de Deus... Não, eu não deixei a palavra de Deus fazer efeito na minha vida. Adianta a gente comprar um remédio e guardar? Estou passando mal lá do estômago, tenho um Sonrisal, mas não vou tomar o Sonrisal. Adianta ter Sonrisal em casa? Não. Eu tenho que colocar para dentro, tenho que deixar fazer efeito na minha vida. Tem que deixar lá, dar um jeito na indigestão, no que eu comi em excesso. Eu tenho que aprender. Não posso comer tanto mais assim, agora tem que comer um pouquinho menos para não passar mal. Mas nós somos seres humanos, eu creio que todo mundo aqui já comeu em excesso ou comeu uma comida que faz mal. Que toda vez que você come aquela comida, você gosta, mas ela faz mal. Ou você come, sempre que tem uma comida que você gosta, você come em excesso e você sempre passa mal. O ser humano é assim, irmãos. É difícil, eu agora na dieta aí do médico para tirar doce, é uma briga, irmão. A pessoa fala, nossa, como você conseguiu? Parece que é fácil para mim. Não é não, irmão. Sentar numa mesa e falar, quer sobremesa? Não, não quero. Tem uma fruta? Não é fácil. Porque aqui dentro fica assim, ó. Doce, 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 doce. Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. É difícil, está ali do meu lado, ali, ó, está à disposição. Toma, quer? Põe para você. Não, não quero. Mas eu tenho que fazer. Então, a palavra de Deus é a mesma coisa. Eu tenho que aprender, tenho que aplicar ela na minha vida. Não basta só eu saber. Eu tenho que fazer. Amarás ao teu próximo. Se eu não amar o meu próximo, não adianta eu saber que eu tenho que amar o meu próximo. Eu tenho que amar o meu próximo. A Bíblia me ensina a perdoar. Se eu não perdoar, não adianta, não faz efeito na minha vida. Eu tenho que aprender a perdoar. Quem é o meu próximo? A pergunta que fizeram para Jesus, quando Jesus disse, quem é o meu próximo? Porque a gente ama só as pessoas que têm afinidade conosco. Mas a Bíblia nos manda amar até mesmo aquelas pessoas que não têm afinidade conosco. Então, nós temos que colocar em prática. Isso significa aprender. Para não acontecer conosco aquilo que Paulo está dizendo, aprendem sempre, nunca chegam ao conhecimento da verdade. Em Hebreus vai dizer que a palavra de Deus ficou infrutífera no coração dos filhos de Israel, porque eles não misturaram com fé aquilo que eles ouviram. Saíram do Egito e morreram no deserto. Não entraram na terra da promessa. Por quê? Porque a palavra que eles ouviram de mau grado. Quem já ouviu a parábola que Jesus conta, o semeador saiu a semear, uma parte da semente, ele vai falando. O que é aquilo? É o tipo de coração de cada um. Tem coração que é duro. Ele ouve, mas tanto faz. Se a Bíblia manda ele não mentir, ele continua mentindo. Se a Bíblia manda não roubar, ele continua roubando. Se a Bíblia manda perdoar, ele não perdoa. Coração duro. E nós não podemos ser assim. Ele continua dizendo, além de ensinar, para redarguir. O que é redarguir? É corrigir. Ser repreendido. Tem pessoa que não gosta de ser repreendido, mas a Bíblia é para nos repreender, irmãos. E muitas vezes o pastor está pregando aqui, o pastor pode estar te repreendendo, e você tem que saber que essa repreensão não vem do homem, mas ela vem de Deus, porque ela vem da palavra de Deus. E tem pessoa que fica brava. O pastor falou lá, mas está pegando no meu pé. Tem pessoa que fica bravo. O senhor está pegando no meu pé. Não é, irmãos, é a palavra de Deus, ela serve para te repreender. E a Bíblia diz que se nós estamos sem correção, nós não somos filhos de Deus. Então Deus vai estar todo tempo repreendendo a gente. E eu me incluo nisso, irmão. E eu tenho que ser repreendido pelo Senhor. Eu tenho que ser corrigido pelo Senhor. Eu tenho que levar bronca do Senhor. Eu tenho que levar puxão de orelha do Senhor. Porque eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito, irmão. Eu tenho falhas, eu tenho erros, eu tenho defeitos. E eu tenho que ser repreendido pelo Senhor. E como que o Senhor vai fazer isso? Muitas vezes Ele vai usar alguém. Muitas vezes Ele vai usar uma pregação. Quanto eu aprendi ouvindo pregação? Porque eu sou pastor, eu não escuto pregação. Não, eu escuto sim. Porque às vezes eu vou lá e tomo-lhe uma chibatada também. E preciso ser repreendido. Preciso que o Espírito Santo me confronte. Às vezes Deus pode usar pessoas. E eu preciso, e nós precisamos disso.
Olha o que diz no versículo 8 aí. Vai falar de Janes e Jambres. Quem eram esses daí? Alguns interpretam como sendo os magos do Egito que estavam ali. Moisés fazia os primeiros sinais que Deus usou Moisés para fazer, eles estavam ali replicando, usando a magia, usando o satanismo para fazer as suas coisas. Janes e Jambres resistiram a Moisés. Quer dizer, não aceitaram aquilo que Deus estava fazendo na vida de Moisés. Eles sabiam que aquilo que Deus estava fazendo na vida de Moisés era sobrenatural, mas eles estavam ali com truques, com mágica, resistindo àquilo que Deus estava manifestando. Então tem pessoa que não aceita a repreensão, ela resiste. Às vezes até muda de igreja, até às vezes sai da igreja, vai para outra igreja, porque ela não aceita a repreensão. E hoje tem igreja para todo tipo de gosto, não é verdade, irmão? Todo estilo de vida, todo estilo de gosto. Tem gente que, não gosto. Não, o pastor lá usa gravata, eu não gosto. Eu gosto de um pastor que põe boneco, então eu não vou naquela igreja. Hoje tem igreja para tudo, irmão. Para quem não quer mudar de vida. Mas a palavra de Deus, ela serve para nos repreender, para a gente não se tornar rebelde. Porque quando chegar na presença de Deus, Jesus usa uma ilustração. Se você não conhece o animal, eu conheço um pouquinho. Ovelha vai ficar à direita e bode vai ficar à esquerda. Que ovelha é mansa e bode é rebelde. O comportamento desses dois animais é completamente diferente. A natureza dos dois é completamente diferente. E assim é aquele que não se deixa ser mudado pela repreensão do Senhor. Ele tem uma natureza rebelde. E lá Jesus fala, eu vou separar as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Então se eu quero, irmãos, que o Senhor trabalhe na minha vida, eu tenho que aprender a ouvir e obedecer. O que Deus disse ali através do profeta Samuel para Saul? Obedecer é melhor do que sacrificar. Deus tinha mandado, olha, não traga nada de lá de Amaleque. Ele trouxe o rebanho. E quando ele foi repreendido, ele falou, não, eu trouxe, mas eu trouxe para sacrificar. Não quero ficar nada para mim. E era mentira também. Mas ele tentou se justificar dessa maneira. E o Senhor falou, olha, o prazer do Senhor não está no sacrifício dos animais, está na obediência à sua palavra. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então nós temos que saber ser repreendidos e quando formos repreendidos, obedecer. E a terceira coisa que ele fala é corrigindo. Você vê que ele vai falando de diversas maneiras. Corrigido, a Bíblia vem para corrigir. Tem que mudar a nossa maneira de viver. Capítulo 4, aí, versículo 3, ele diz assim, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. É o que mais acontece hoje, irmão. Tem diversos tipos de pecado de natureza sexual que as pessoas não querem mais obedecer. Aí tem a igreja para esse tipo de pessoa. O que é isso? É pessoa que não quer ser corrigido pela Bíblia. Pessoa que tem práticas que a Bíblia chama de pecado. Vários tipos de comportamento, homem com homem, mulher com mulher. E a Bíblia diz, não herdarão o reino dos céus. 1 Coríntios 6,10 é bem claro. Mas a pessoa quer continuar no erro. Então o que ela faz? Tem igreja para eles lá hoje. O que é isso? A pessoa que não quer ser corrigido, não quer mudar, não quer transformar a sua vida. Não, eu vivo do jeito que eu quero, ninguém manda em mim. Tem uns que não gostam de dízimo, aí não vai na igreja que o pastor fala de dízimo. Outros não gostam de oferta, não vai na igreja que o pastor fala de oferta. Tem raiva? Não vou lá não, porque o pastor fica falando de dízimo, fica falando de oferta. O que é isso? Pessoa que não quer ser corrigido. Não vou na tua igreja não, porque na tua igreja o pastor fala aí contra segundo casamento. Não é que eu falo contra, eu ensino aquilo que está na Bíblia, irmão. Não estou inventando nada da minha cabeça. Não estou querendo segregar ninguém, mas eu tenho que, como servo do Senhor, como ministro da palavra de Deus, eu tenho que ensinar para você a palavra do Senhor.
Se você vai fazer ou não, é você com Deus. Mas eu tenho que mostrar para você a verdade. Eu não posso falar para você, não, está tudo bem, fica assim, Deus te abençoe. Sendo que Deus não abençoa, sendo que não está tudo bem diante de Deus. Então a gente tem que aprender com a palavra de Deus a correção, mudar. O que é a correção? Você fez a prova lá, lembra do tempo da escola, entregou para o professor. O que o professor vai fazer com a tua prova? Corrigir. O que é corrigir? Ele vai ver onde você errou, ele vai falar, está tudo bem, certinho para você? X, na minha época dava um X vermelhão lá. E tinha uns professores que ainda eles iam pontuando, né? Se a prova tinha 10 questões, questão que acertava, ele punha lá o certo e punha lá 1 ponto. Aí quando você errava, o X e 0 nessa questão. Errei. Hoje em dia até isso as pessoas estão ofendidas, né? Não pode mais colocar na escola isso aí. Que coisa, como é que as crianças vão aprender? Coitado das crianças. Mas a gente tem que entender que Deus é correção. Porque eu vou olhar aquela questão, aí tinha, na minha época, irmãos, ainda tinha a correção da prova. O professor punha a prova lá, e a pergunta 1, a resposta correta é essa. A questão 2, a resposta correta é essa. A terceira, tinha a correção da prova. Para mim saber que eu errei. Lá, qual a capital do Amazonas? Eu coloquei Macapá. Ixi, errei. Não, a capital do Amazonas é Manaus. Ah, tá, na correção. Ixi, não posso. Tinha uma época atrás aí que a gente tinha que decorar estado e capital, irmão. Hoje em dia nem sei, acho que as crianças nem sabem. O que é Macapá? Nem sabe o que é Macapá mais. O que é Amazonas? Só sabe a floresta, acha que é a floresta, nem sabe o que é um estado. Então, irmãos, a gente tem que aprender e corrigir, mudar, transformar. Transformar. Eu vou ouvir, vou dar ouvidos e vou aplicar na minha vida e vou, se tiver alguma coisa errada na minha vida, eu vou corrigir. Não vou mais, se eu mentir, eu vou olhar para a palavra de Deus, não vou mentir mais. Se eu roubava, eu vou olhar para a palavra de Deus, não vou roubar mais. Se eu tinha raiva de alguém e não conseguia perdoar, eu vou pedir para o Senhor mudar, eu quero perdoar, porque a Bíblia diz que eu tenho que perdoar, aleluia. Tenho que corrigir, não vou me conformar com o erro, não vou me conformar com nada que está contrário à palavra de Deus na minha vida. Tem coisas que vai ser difícil, tem coisas que vai demandar tempo, que vai demandar esforço, mas eu vou transformar a minha vida pela palavra de Deus. E depois ele fala, instruir em justiça. Eu vou mudar a minha conduta, eu vou fazer que a minha conduta seja de acordo com a palavra de Deus. Capítulo 2, versículo 19. Na minha Bíblia está na mesma página. Paulo diz assim, todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então tem uma conduta, irmão, para mim. O Senhor conhece quem é dele. E quem é dele? Aquele que se aparta da iniquidade. Aquele que não se conforma com a iniquidade. Aquele que aprendeu, que foi ensinado, aquele que foi redarguido, aquele que foi corrigido, esse está instruído. Você entra na escola lá no primeiro ano, você vai passando por etapa, quando você chega lá, final do... Agora é o 8º ou 9º ano? 9º ano. Você concluiu, quer dizer, foi um aprendizado que foi se construindo, pelo menos na minha época era assim, hoje em dia eles vão empurrando as crianças, mas você ia passando de ano, reprovava de ano, eu reprovei uma vez, você reprova, você faz o mesmo ano de novo, você não está apto para seguir para o próximo ano. Quando você terminou lá, você recebe um certificado, você foi instruído, ensino fundamental, você recebe a certificação. Você vai para o ensino médio, concluiu lá, recebe o certificado que você concluiu, você está instruído nas questões do ensino médio. Depois você vai para uma faculdade e você, quando chegar no final lá, você vai receber um diploma e vai dizer que você está instruído naquilo, irmão. Não é assim? Ou alguém aqui teria coragem de entrar no avião sabendo que o piloto não está certificado para pilotar aquela aeronave? O piloto aqui faltou, mas eu dirijo lá, eu piloto um aviãozinho lá, e tem isso, hein, irmãos?
Aviação é um negócio sério. Certificado para aquela aeronave. Não é piloto de qualquer avião, não. Cada piloto pilota a sua aeronave. Tem as duas maiores aí, é Boeing e Airbus, né? O cara que pilota avião da Airbus, se ele não tiver certificação, ele não pode voar um avião da Boeing, não. Não é tudo igual, não. A gente olha como leigo e fala, não, vai. E tem a certificação conforme o tamanho da aeronave. Então, às vezes, o piloto é certificado só para voar naquela aeronave até tantos passos. Só aquela. E só daquele fabricante. Aí, se ele mudar, ele tem que se certificar de novo para pegar, de repente, uma aeronave do mesmo fabricante, mas maior. Mas existe outra certificação. Ele tem que aprender que aquela aeronave maior é diferente da pequena. Se ele mudar de fabricante, ele tem que certificar de novo. Que era piloto de Airbus, agora eu vou pilotar Boeing. Agora tem que me certificar de novo. Tem que estudar tudo de novo. Qual avião da Boeing que você vai certificar? É o pequeno, é o médio, é o grande? É assim, irmãos. Não é assim também para dirigir? A minha carteira é B. Eu não posso andar de moto, eu não tenho habilitação para andar de moto. Eu não posso dirigir caminhão, não tenho habilitação para dirigir caminhão. Não posso dirigir ônibus, não posso dirigir uma van, não posso transportar a criança numa van, porque eu não estou habilitado para isso. Não posso dirigir uma carreta, porque eu não estou habilitado para isso. Ah, mas não é tudo igual? Parece que é igual, mas não é. E carga perigosa, caminhoneiro ainda tem carga perigosa, e tem que ficar renovando. Algumas coisas tem que ser de tempo em tempo, tem a reciclagem ainda. E por que, irmãos, às vezes a gente olha para a palavra de Deus e a gente leva as coisas de Deus, que a coisa mais importante é a palavra de Deus, irmão. A coisa mais importante é a palavra de Deus. Porque lá, meu irmão falou uma coisa no velório do meu pai, é verdade. Quando está dentro do hospital, quando você está na UTI, não importa, meu irmão, se você é rico, se é pobre, não importa se você tem faculdade ou não, não importa nada disso, irmão. Você está ali, isso aí não vai fazer a menor diferença para você. Quando você está lutando entre a vida e a morte, é você e Deus. E quando você parte para a eternidade, nada disso significa nada. Ó, sou piloto de Boeing aí, viu, senhores? Quer dizer nada no reino de Deus. Puxa, mas eu passei a minha vida inteira me certificando, me reciclando no reino celestial, isso não significa nada. É errado ser piloto de Boeing? Não estou falando isso, amém? Tem piloto cristão. Outro dia eu vi um voo aí aqui dentro do Brasil, estava tendo um evento cristão, o piloto deu testemunho dele, falou com o pessoal que estava lá, que bom que eu estou transportando pessoas que estão indo adorar a Deus, eu também sou um servo de Deus, fico muito feliz e glória a Deus, aleluia. Achei tão bonito aquilo, piloto de uma linha comercial falando ali, né? Coisa maravilhosa. Então, você tem que ser, mas você tem que ter tua vida com Deus. Olha o exemplo de Daniel. Daniel era um homem que tinha muitos compromissos, mas a vida com Deus era principal. Quando ele foi colocado lá em xeque, você está proibido de orar, senão você vai morrer. Ele pensou duas vezes, vou perder minha posição no reino. Demorei tanto para chegar aqui, uma carreira de tantos anos para me chegar onde eu estou. Meu Deus, agora eu tenho que me agarrar aqui com todas as minhas forças. Não, vou orar, vou ser fiel a Deus. Porque quando a gente parte para a eternidade, meu irmão, é só isso que importa. O que eu fiz com a palavra de Deus? Então, nós somos instruídos para sermos capacitados para servir ao Senhor. E aqui ele vai dizer aqui no versículo 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha o padrão de Deus, irmão. Então significa que eu não posso levar as coisas de Deus de qualquer maneira, porque Deus espera que eu seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É isso que Deus espera de mim, irmão. Deus não espera que eu leve as coisas do reino de Deus, e a Bíblia tem uma palavra muito forte, ela diz, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então as coisas de Deus eu tenho que levar a sério. Eu vou ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia. Eu vou orar. É dia de culto, eu vou na igreja. Eu tenho que ter compromisso, porque Deus espera que eu seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Deus está esperando isso de mim.
Porque Deus não fez uma obra de salvação de qualquer maneira. Porque Deus não fez qualquer coisa. O homem está perdido, vamos dar um jeito lá, vamos fazer qualquer coisa para salvar ele. Não. O Senhor Jesus, o Rei da Glória, desceu, se esvaziou de si mesmo, nasceu pobre, humilde, viveu entre nós e veio para dar a sua vida por nós. Não é de qualquer maneira que Deus fez o melhor para nós e Ele espera o melhor de nós. Deus não quer qualquer coisa da gente, Deus quer o melhor. Por isso a Bíblia diz: amarás ao Senhor teu Deus como? Com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. É dessa maneira que Deus quer que eu ame. Você ama Deus? Amo. Ah, mas isso aqui eu não abro mão, não. Ah, mas isso aqui eu não faço. Não, vou fazer isso aqui. Então não estou amando a Deus da maneira que Ele quer que eu ame. Eu tenho que entender isso. Versículo 10 e o versículo 15, do 10 ao 15, olha que Paulo vai instruir a Timóteo: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, tens seguido o meu modo de viver, tens seguido a minha intenção, tens seguido a minha fé, tens seguido a minha longanimidade, tens seguido o meu amor, tens seguido a minha paciência. Olha como Timóteo estava assimilando tudo aquilo que ele estava aprendendo do apóstolo Paulo. Paulo está testificando: olha, eu estou vendo na tua vida isso, perseguições e aflições, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, mas o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. É por isso que muita gente não quer. Porque quando chega na hora da prova, tem muita gente que pula fora. Não, apertou, estreitou. Mas Jesus diz: quem amar essa vida, perderá a eterna. Mas quem perder essa vida por causa da vida eterna, achará. Ah, eu não sou tapado não. Ah, eu não tenho esse negócio de ficar na igreja não, que eu tenho que viver a minha vida. Quando der eu vou, quando não der eu não vou. Quando der eu oro, quando não der eu não oro. Eu não sou fanático não. Quando dá eu leio a Bíblia, quando não dá... O que você está fazendo, irmão? Está colocando a sua vida em primeiro lugar. E Jesus disse: quem colocar a sua vida em primeiro lugar, o que vai acontecer com a vida eterna? Vai perder. Mas quem abrir mão da sua vida por causa da vida eterna, e lá no velório do meu pai eu pude contar um testemunho que poucas pessoas conhecem da vida dele. E às vezes você olha a pessoa de idade, que nem era meu pai, conhece ele numa certa idade, você imagina que meu pai sempre viveu daquela maneira. Mas eu sabia, ele contou para mim, ele era fã de Elvis Presley, na época dele Elvis Presley estava no máximo. Passava brilhantina no cabelo, usava jaqueta de couro e levantava a golinha ali. Ia no culto, ele falava para mim, a igreja era grande, ele sentava lá no último banco, porque ele sabia que meu avô ia olhar para trás, no começo e no fim do culto. Então no começo do culto, meu avô olhava, ele estava ali, ó. Passava a abertura do culto, saía da igreja, ia lá para o Cine Amazonas, que tinha ali na Vila Prudente lá. Ficava lá no Cine Amazonas contando: ó, o pastor vai dar a bênção apostólica, agora é 8, é 7h30, no 9h30 o pastor dá a bênção apostólica. Dá tempo de assistir um bom pedaço do filme. Ficava lá no cinema assistindo. Aí ele dizia: agora tem que correr, porque a igreja era pertinho. Corria lá para a igreja, do largo ali da Vila Prudente até a igreja ali, que é atrás onde era o cartório, é pertinho. Corria para a igreja, quando o pastor ia dar a bênção apostólica, ele sentava lá de novo. Aí o meu avô olhava: o Milton está aí hoje. Ficou. E ele não ficava. Rebelde. Cresceu na igreja, mas rebelde. Aí, arrumou um emprego, antiga cerâmica São Caetano. Gostou? Na área química, foi químico-chefe da cerâmica São Caetano. Cerâmica São Caetano gostou dele: vamos te dar um curso de engenharia química aí, Milton. Você vai ser o cara da química aqui na Cerâmica São Caetano. Começou a fazer a faculdade, ainda o chefe falou para ele: você está estudando? Estou estudando à noite. Não, faculdade à noite não é bom não. Vai estudar de manhã. Ah, mas como é que eu vou trabalhar aqui? Não. A hora que você está na faculdade vai contar como se você estivesse aqui. Pode estudar. Você vem só no período da tarde aqui. Quero que você faça no melhor período. Vai lá. Meu avô já era contador e ele, novo, ganhava mais do que meu avô. Aí conheceu a minha mãe, começou a namorar com a minha mãe.
E um dia minha mãe falou, eu vou ser missionária, Milton. E meu pai já tinha comprado um terreno ali na Vila Ema, perto do largo aqui, ó, do ponto final do ônibus, pertinho da praça ali. Não sei se os irmãos sabiam onde a Cássia mora, naquele terreno, é exatamente aquele terreno. Meu pai tinha comprado para construir uma casa, para casar com a minha mãe. E aí minha mãe falou, não, eu vou para o campo missionário. Aí meu pai falou, como assim vai para o campo missionário? Que história é essa? Eu tenho um futuro aqui, eu tenho um emprego bom, tenho um salário bom, tenho um futuro. Que negócio é esse? Ele falou, não, então se você não vai, eu vou. Ficou bravo, terminou com a minha mãe. Foi para casa, se trancou lá, não sei, com certeza ele deve ter ido orar. Lá uns 3 dias lá, depois ele saiu, procurou minha mãe, falou, se você vai ser um missionário, eu também vou ser. Se você vai servir a Deus, eu também vou. Acabou a rebeldia, acabou com o futuro que ele tinha, que o chefe dele falou, Milton, você está louco, Milton. Olha o emprego que você tem, olha o futuro que você vai ter aqui dentro dessa indústria. Você está louco, Milton. Vou servir a Deus. Aí saiu daqui, 1965, foi para o oeste de Santa Catarina, irmão. Lá não tinha energia elétrica, não tinha água encanada, não tinha asfalto, não tinha carro. Foi andar a cavalo. Foi morar numa casa de madeira, usar um fogão a lenha, buscar água na mina, tomar banho, lá tinha que esquentar água, colocar numa lata, tinha umas latas antigamente que tinha a boca de um chuveiro embaixo. No inverno, de 0 grau lá de Santa Catarina, puxar a latinha, pendurar ela, abrir e tomar banho antes que a lata acabe, porque senão acabou a água. Né? Lavar roupa no rio, outras coisas. Então o que meu pai fez? Escolheu, fez a escolha da vida dele. Então nós temos que fazer escolhas, irmão, na nossa vida. E eu já contei para os irmãos, eu não queria ser pastor, não. Eu fiz muitas propostas para Deus. Senhor, o Senhor me dá uma abençoa aí na empresa, aí eu vou investir. O Senhor pode ter, não tenha nenhuma dúvida que eu vou dar o dízimo e vou dar além do dízimo. Eu sustento a igreja. Eu sustento. O Senhor pode fazer prova de mim, que o Senhor vai ver que eu não sou avarento, não. Eu vou sustentar a tua obra. Aí Deus falou, não é aí que eu quero. O que eu queria era uma coisa, mas o que Deus queria era outra, irmão. Amém? Fiz a minha escolha. E eu vejo pessoas que continuaram, que estavam comigo, que trabalhavam comigo, que tinham uma condição menor do que hoje, financeiramente, elas têm uma condição muito melhor do que a minha. Mas eu não estou aqui pelo dinheiro. Se fosse pelo dinheiro, eu ficava lá. Então foi uma escolha que eu fiz. Irmão, a gente tem que entender isso. O apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo, olha, você tem que aplicar na tua vida. Eu estou vendo, você tem seguido. O testemunho do apóstolo Paulo é esse. E no versículo 12 ele diz assim, também todos os que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Nós vamos passar por tribulações. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Olha o que ele diz. Tu, porém, permanece naquilo que tens aprendido e de que foste inteirado, sabendo de quem o tem aprendido. Meu irmão, permanece naquilo que você aprendeu da Bíblia. Permanece naquilo que você tem recebido da palavra. Desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Então, Deus nos deu a sua palavra com um propósito, de nos tornar sábio para a salvação. Porque não adianta nada ser sábio aos olhos desse mundo, mas não entender nada das coisas de Deus. Morreu um ganhador do prêmio Nobel, se ele não entregou a vida para o Senhor Jesus, lá na eternidade, irmão, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Eu criei um tratamento médico que salvou milhões de pessoas, mas não tive tempo de entregar minha vida para Jesus. Não quer dizer nada na eternidade, irmão. Está perdido. Está perdido. Não vai entrar no céu, porque a gente não entra por obras. Nós entramos pela fé em Cristo Jesus, e a fé, meu irmão, vem pela fé, vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E não adianta só ouvir. Tiago falou, ouvinte é esquecido, que ou entra por um ouvido e sai pelo outro, não aplica nada. Não resolve nada.
tem que ouvir e fazer aquilo que o apóstolo Paulo escreveu aqui para Timóteo. Você tem que deixar a palavra te ensinar, você tem que deixar a palavra te corrigir, te repreender, você tem que deixar a palavra te corrigir, você tem que deixar a palavra de Deus te instruir, e você tem que aplicar a palavra de Deus para servir no reino de Deus. Esse é o propósito da palavra de Deus. Amém? Vamos orar.